Destaque internacional. Após dias de muita negociação, um acordo foi finalmente obtido pelo Conselho de Segurança da ONU. A gente segue para a Europa com o nosso correspondente Luca Bassani. Qual definição, Luca, sobre um possível cessar-fogo em Gaza? É isso? Bem-vindo. Pois é, Thiago, boa tarde a você, boa noite a você e a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Jovem Pan. Foi uma vitória pelo que consideram muitos dos palestinos após muita negociação para que os Estados Unidos não utilizassem seu direito ao veto em mais uma resolução do Conselho de Segurança. O texto, ele não pede um cessar-fogo imediato, mas diz que a ajuda humanitária deve ser contínua e extensa para todo o enclave. Dos 15 países que compõem o Conselho de Segurança, 13 votaram de forma favorável e 2 escolheram o caminho da abstenção. Os Estados Unidos e a Rússia, por motivos diversos. Aí vemos a embaixadora da ONU dos Estados Unidos para as Nações Unidas, Linda Thomas-Greenfield, dizendo que é um passo importante, mas que escolhia, naquele caso, a abstenção, por não considerar que a redação da resolução incluía a culpa de todo este conflito atual para o Hamas, que cometeu atos de terrorismo no dia 7 de outubro. Muitos países acreditam que esta proposta, que foi encabeçada pelos Emirados Árabes Unidos, seja fundamental para evitar o risco da fome dentro da faixa de Gaza, algo que foi alertado pelas Nações Unidas durante os últimos dias. Não só a fome em si, a insegurança alimentar, mas também a possibilidade de doenças e outras epidemias pela baixos níveis de higiene com a falta de água e outros mantimentos. A dificuldade das Nações Unidas é de colocar isso em prática, considerando que ainda é difícil o acesso de muitos caminhões à região que está em conflito há mais de 75 dias. Um ponto que Israel relata como importante para colocar essa resolução em vigor é exatamente a abertura da fronteira de Karem Shalom, essa que fica entre Israel e a faixa de Gaza, estava fechada durante os primeiros 2 meses do conflito, mas é aquela considerada melhor equipada para receber os caminhões, fazer a triagem de tudo que está sendo recebido e também fazer a distribuição para os diversos campos de refugiados na parte sul do enclave. A grande dificuldade é que as batalhas continuam, a população não sabe ao certo para onde ir, não há nenhum canto que é considerado seguro, e enquanto isso as agências humanitárias aumentam todo o seu alerta para essa região, apesar da votação positiva dentro do Conselho de Segurança. Nós vamos ficar aqui acompanhando, vendo se durante esse final de semana algum ponto prático daquilo que foi votado em Nova York poderá ser observado pelos agentes internacionais. Esse é um ponto importante, porque nem tudo que é aprovado no Conselho se dá na prática, né? Mas você que percorre a Europa, a Alemanha, esteve em Portugal, agora na Espanha, como que a Europa continua avaliando as possibilidades desse conflito chegar ao fim, Luca? Olha, Thiago, o que a gente observa é que durante as últimas 2 semanas, aquela visão europeia de estar sempre ao lado de Israel, ela acabou se modificando e buscando um caminho da neutralidade, principalmente países como a Alemanha, França, Reino Unido, Itália, que estiveram muito próximos de Israel desde o começo dos ataques terroristas no dia 7, agora já dizem que uma pausa humanitária, até mesmo um cessar-fogo, seria muito benéfico, já que a crise humanitária se estendeu por toda a faixa de Gaza. O caso da França, ele é mais visível porque um dos diplomatas franceses foi morto na fronteira de Rafah após um bombardeio israelense, o que agrediu, de certa forma, diretamente o Estado francês e fez com que essa relação não se mantivesse no nível mais pleno de sua amizade, se assim podemos dizer. Apesar disso, os europeus ainda defendem o direito de Israel de se defender, apenas contestam a maneira escolhida pelas forças de defesa de Israel através dos bombardeios, que muitas vezes acabam matando mais civis do que os terroristas e acabam trazendo um desconforto generalizado para toda aquela população extremamente em uma situação de adversidade. Luca, e antes de me despedir de você, eu sei que você já enfrentou a nevasca há algumas semanas aí na Europa, mas você está com frio. Qual a temperatura por aí agora? Você está na Espanha, né? Eu voltei a Portugal hoje pela tarde, afinal a divisa dos 2 países ela é extensa, mas muito próxima. Aqui está por volta de 4 graus, mas o frio de Portugal é diferente do frio da Alemanha, não só pelas construções que são mais frágeis e feitas pelo calor, mas também pela questão da umidade. Então aqui se sente um pouco mais frio do que na Alemanha, se eu sou sincero com você, Thiago.